Boa noite, pessoal. Professor Ednilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho, Colégio Estadual Dr. Basílio Machado. Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula falando da NR10, tá? Segurança em instalações aí em eletricidade. Então, como eu já mostrei, né, sempre mostro para vocês. Sempre que vocês forem consultar uma NR, forem consultar uma norma, tá? Entrem no site do ENIT, tá? Digita ali ENIT no Google, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Então você vai clicar no ENIT, tá? O ENIT é um antigo Ministério do Trabalho, tá? Faz parte aí do Ministério da Economia agora, né? O Ministério do Trabalho deixou de ser um ministério e passou a integrar o Ministério da Economia. E no Ministério da Economia foi criada a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, né, que é o ENIT. Tá? Então tá aqui o site do ENIT. Então você pode navegar, você pode pesquisar aqui sobre os assuntos aí de segurança do trabalho. E aqui está o link das normas regulamentadoras atualizadas, tá? Então você pode entrar aqui e consultar as normas regulamentadoras que a gente quer, tá? Então ali ó, NR1, NR2, a NR que a gente está procurando, NR10, tá? Então você clica na NR10, ele vai aparecer essa página. Então ele vai dar um resumo aqui, né, algo sobre a NR10, né? Vai fazer um resumo aqui da NR10 até nós chegarmos aqui no link com a norma. Então eu vou clicar nesse link, tá? Eu clico nesse link e apareceu aqui a NR10, tá? Segurança em instalações e serviços em eletricidade, ó. Lembra lá que eu mostrei para vocês? Foi atualizada em 30 de julho de 2019, tá? Então o objetivo dessa norma, tá, NR10, pessoal, assim, hoje, né, a eletricidade ela continua sendo um dos maiores riscos, né, para o trabalhador. Por quê? Porque a eletricidade ela é um risco invisível, tá? A gente sabe que ela está ali, mas a gente não consegue ver a corrente elétrica, né? Então a gente vê aí a fiação elétrica, a gente vê os fios e muitas vezes acontece aí acidentes, né, com trabalhadores e muitas vezes esses acidentes eles são fatais, tá? Tenho certeza que muita gente já conheceu aí alguém que sofreu um acidente, né, com eletricidade, ou até mesmo você possa ter tomado aí um choque elétrico, né? Não, vou fazer a troca da tomada ali rapidinho, ninguém vai perceber, ninguém viu, né? Eu mesmo faço, é só não segurar nos dois fios juntos, né? Aquela velha história, e você acaba tomando um choque, tá? E dentro das nossas empresas, né, se a gente for ver, as empresas elas não são como a nossa casa, né? A nossa casa elas são monofásicas, né? Então ela entra, né, apenas numa fase, e, né, que é a fase 110, que a gente utiliza aqui, né, no Paraná, a gente utiliza aí a rede 110 volts, né? E só que muitas vezes dentro das nossas empresas nós temos a entrada trifásica, né? Então que já é uma corrente maior, tá? Então são três fases entrando ali com energia e um acidente ali pode ser fatal, tá? Muitas empresas, eu já trabalhei em empresas, né, e trabalho em empresas, dentro das empresas tem subestações. Então vem diretamente do poste, né, da Copel, ela entra na empresa com 13.800, né, 13.600, 13.800, se eu não estou enganado, e são 13.800 volts, é muita carga, né? É muita coisa. Então não precisa nem tocar na fiação elétrica. Você chegou perto, você já levou aí aquele choque, né? E acidente fatal, tá? Então o objetivo dessa norma, ela nos traz requisitos e condições mínimas, objetivando aí o que? A implementação de medidas de segurança
e controle nos sistemas preventivos de forma a garantir a saúde e a segurança no trabalhador, tá? Como a gente falou, existem muitos acidentes que podem acontecer. Então, dentro das nossas empresas, né, como eu estava falando, ele entra dentro do transformador lá, só para confirmar para vocês o dado aqui, 13.800 volts, tá? É muita coisa. 13.800 volts é coisa demais. Então, dentro das nossas empresas, nós temos que ter o quê? Medidas preventivas, medidas de controle, de forma a garantir a saúde do trabalhador, que trabalham direto e indiretamente, que interagem com esses sistemas elétricos, tá? Então, essa norma aplica-se aí, ó, desde a fase da geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, tá? Incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, quaisquer outros trabalhos realizados nas suas proximidades, observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na sua ausência ou omissão dessas normas, as normas internacionais cabíveis, tá? Então, desde a fase de geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, nós como consumidores, né, quando a gente está falando nós como consumidores, eu estou falando de empresa, tá? Você, eu, nós somos técnicos em segurança e temos que garantir a segurança dos nossos trabalhadores quando a gente está fazendo ali o consumo da energia elétrica, tá? Então, ali, medidas de controle, ó, em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais mediante a técnicas de análise de risco, de forma a garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Então, quando vai ter uma intervenção elétrica, nós temos que ter medidas preventivas para controlar o risco elétrico e outros riscos adicionais. Que tipos de riscos adicionais que vocês acham que pode ter? Riscos adicionais, falando em eletricidade. Pode ter um risco de queda de altura? Pode, né? Pode ter um risco de queda de altura. Então, precisa fazer uma manutenção elétrica num poste, na parte de cima, né, no telhado, dentro do forro, né, de uma empresa, no subsolo, né? Então existem empresas que passam ali no subsolo. Pode ter o quê? Pode ter animais peçonhentos, né? Cobra, aranha, né? Outros animais aí peçonhentos. Existem outros locais aí que tem outros tipos de animais, como escorpião, né? Então são vários diversos riscos adicionais e fazendo o quê? Análise de risco, gente. Então assim, as atividades em elétrica têm que ser precedidas de análise de risco, tá? Então você faz análise de risco de forma a garantir. Você vai olhar lá qual vai ser a atividade. Ah, vai trabalhar dentro da subestação. Ah, dentro da subestação, qualquer um pode entrar? Não, é uma área controlada. Então vai verificar se tem todo o treinamento, vai verificar se tem toda a capacitação e nós vamos ver aí os treinamentos para trabalhar em área controlada mais para frente aí na nossa aula, tá? Medidas de controle devem interagir com as demais iniciativas da empresa, tá? Então a empresa já tem os seus procedimentos de segurança, então essas medidas de controle elas devem interagir com ele, tá? Então aqui, ó, as empresas devem, né, estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas e dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Então nós estamos falando do quê? Dos esquemas unifilares, né? Que são os diagramas unifilares, tá? O que são esses diagramas unifilares? São projetos elétricos que você vai poder verificar todo o circuito elétrico, né? Então deixa eu pegar aqui o meu caderno, deixa eu pegar um lápis aqui, deixa eu pegar esse lápis aqui. Então aqui, ó, né? Eu tenho a minha entrada. E eu vou ter aqui o que? O meu circuito elétrico, tá? Então, não sei se vocês vão conseguir ver.
não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Deixa eu ver se deu certo aqui pra vocês verem. Olha lá. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não deu muito certo pra ver. Diagrama unifilar, gente, então ele vai mostrar o que? Nós temos a nossa rede, né? Então você vai ter a rede e essa rede ela vai o quê? Vai distribuindo essa energia. Vai distribuir para onde? Para lâmpadas, né? Vamos ver quantas lâmpadas tem, quantas tomadas tem naquele circuito. Por que esse diagrama unifilar ele é importante? Quando você chega num quadro elétrico, ele tem vários disjuntores, certo? Então você chega no quadro elétrico, você tem 10 disjuntores. Então o diagrama unifilar, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que cada disjuntor daquele, ele vai mostrar o circuito aonde ele está passando. Tá? Por quê? Por que disso? Por que é importante o diagrama unifilar? Porque quando você for fazer uma manutenção, imagine que você precisa trocar a tomada número 5 do sistema da corrente elétrica ali, da linha elétrica número 5. Tá? Então você vai olhar no diagrama unifilar, você vai ver aonde está passando essas tomadas e você vai poder o quê? Desligar esse disjuntor, tá? Para você poder fazer a tua manutenção com segurança. Só que alto lá, né? Quando você faz o desligamento do disjuntor, nós vamos ver aí mais para frente que que a norma NR10, ela nos pede que a gente tenha sistema do quê? Sistema de bloqueio. O que são esses sistemas de bloqueio? São cadeados, né? São alguns dispositivos assim pequenos que você coloca no disjuntor, que você bloqueia o disjuntor e ele não desliga, tá? Você não consegue ligar ele enquanto você não destravar ele. Nessa trava, inclusive, a gente tem que colocar o quê? O cadeado. Por exemplo, se eu for fazer uma manutenção elétrica nesse quadro elétrico, nessa corrente, nessa rede, eu vou lá, eu faço o bloqueio, travo aquele disjuntor, por quê? Porque eu vou estar trabalhando lá na corrente, né? Estou trabalhando lá na rede número 5, lá no último disjuntor. Se eu não bloquear, se eu deixar ele à vontade ali, pode chegar uma pessoa desavisada, não vai ver eu lá do outro lado, a uma distância, né, longe do quadro elétrico, e ela vai ligar esse disjuntor. Eu vou estar trabalhando lá achando que eu estou trabalhando desenergizado e vou acabar recebendo uma descarga elétrica. Então, para evitar esse tipo de coisa, a NR10 ela traz esses sistemas de bloqueio, tá? Então eu vou lá, eu bloqueio, eu travo esse disjuntor, coloco o cadeado e somente eu tenho a chave desse cadeado. E eu vou fazer o trabalho, ninguém vai conseguir mexer nesse disjuntor. Se outro eletricista precisar mexer nessa mesma rede, ele vai lá e coloca o disjuntor, coloca o cadeado dele, coloca, né, o cartãozinho lá com a figura, com o nome dele, e ele vai trabalhar na mesma rede. Quando eu voltar, se ele não me avisar que ele está trabalhando, eu vou tirar meu cadeado, e eu não vou conseguir ligar aquele disjuntor, por quê? Porque aquele disjuntor ainda continua travado, né, pelo funcionário Antônio, que colocou o seu crachá, colocou o seu cadeado, e eu sei que tem mais alguém trabalhando naquela rede. Então eu falo, opa, eu fiz o meu trabalho, né? E o Antônio continua trabalhando aqui, porque se o Antônio for trabalhar lá e ele não fizer esse procedimento, quando eu terminar, eu vou lá, tiro os meus equipamentos e posso ligar esse disjuntor e o Antônio vai receber uma descarga elétrica, tá? Então, o diagrama unifilar, ele serve para isso, para mostrar onde passam a rede, tá? Vocês viram aqui, né, eu postei um vídeo para vocês poderem ver ali, né, entender um pouco mais quando a gente fala dos esquemas unifilares, diagramas unifilares, para que vocês possam conhecer um pouco mais na prática sobre isso, tá? Então, a NR10, gente, ela é bem completa, né? Ela é bem interessante de ser estudada e ela é muito difícil, né? Principalmente de ser implantada pelas empresas, né? Então tem empresas aí que estão há anos aí fazendo transformações, mudanças dentro das suas unidades para poder atender todos os requisitos aí de segurança da NR10, tá? Por quê? Olha só, o item 10.2.4 diz que os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter os prontuários de instalação elétrica contendo, além do disposto do 10.2.3, no mínimo, né, que são os diagramas unifilares, elas falam que tem que ter o que? Um conjunto de procedimentos e instruções técnicas
e administrativas de segurança e saúde implantada relacionada a esta NR e descrição das medidas de controle existentes. Então, procedimento, né? Ó, documentação das inspeções dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento elétrico. Estou falando do quê? Quando eu estou falando do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a gente está falando do SPDA, né? Não sei se alguém já ouviu falar desse termo SPDA, é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, conhecido popularmente como os para-raios, tá? Então as empresas possuem os para-raios, que servem como proteção, né, para aquele estabelecimento, para aquele circuito elétrico. Então, a documentação das inspeções, então, anualmente fazer a inspeção do sistema de para-raio, testar, né, com os terrômetros, verificar se estão ok, se não estão ok, tá? Fazer todo esse trâmite aí, documentação de inspeção do sistema SPDA. Especificação dos equipamentos de proteção coletivo e individual e o ferramental aplicáveis conforme as NRs. Então, os equipamentos de proteção individual do eletricista, ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado porque existem roupas, né, que nós chamamos de roupas classificadas, né? Tem a classe 1, classe 2, classe 3. Então essas roupas elas precisam ser resistentes à chama, né? Caso haja um arco elétrico, viseira anti-chama, né? Óculos, o capacete, né? É diferenciado. Então esses EPIs eu vou estar apresentando para vocês aí nas próximas aulas, tá? Então documentação comprobatória, aqui começa a ficar legal já, ó. Da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Então, dentro do meu prontuário elétrico, tenho que ter a documentação da qualificação dos operadores. Todos os trabalhadores que fazem atividade em eletricidade devem ter treinamento, devem passar pelo treinamento de NR10, tá? Olha só, outra coisa aqui também, ó, resultado dos testes de isolação elétrica realizada nos equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, os laudos, né, de teste de isolação, chave de fenda isolada, tem que ter lá o seu laudo de isolação, né? Então você vai lá e compra uma chave de fenda para eletricista, né? Tá lá na chave de fenda 1000 volts, entra no site da empresa que se comprou, baixa lá o certificado, né? O laudo de isolação daquela ferramenta. Ah, eu comprei uma roupa, né, especial. Deixa lá o certificado de inspeção, né, o teste de isolação da roupa, teste de isolação de luvas, né? Então, gente, tem tudo isso hoje, né? Então, isso requer aí o que? Um investimento, né? Tem um custo alto para a empresa para manter esses testes atualizados, tá? Não é uma coisa assim barata de se fazer, mas visando aí a segurança, né, dos trabalhadores, as empresas elas investem nessas barreiras de proteção, tá? Resultado dos testes, tá? Certificação dos equipamentos e materiais elétricos em área classificada lá, né, que a gente falou da subestação, né? Então, subestação tem que ter lá a vara de manobra, tem que ter o tapete isolante, tá? Tudo isso é equipamento certificado. E o relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações e cronogramas e adequações contemplando da linha A a F, tá? Então, o relatório técnico, né, muitos chamam aí, que chamam de fazer um laudo de NR10, né? Então, é muito comum você falar, fazer o laudo do NR10. Então, o laudo do NR10, que é um relatório técnico das inspeções atualizadas com as recomendações, tá? E os cronogramas de adequações, tudo dentro, seguindo aí as normas regulamentadoras, tá? Então, é o famoso laudo, né? Então, todo mundo fala, vou fazer um laudo do NR10. Então, tá aqui, ó, relatório técnico com todas as inspeções, fotográfico, tá? Tudo certinho, ok? Então, as empresas que operam instalações, equipamentos integrantes do sistema elétrico devem constituir um prontuário de acordo com 10.2.4 e acrescentar aos prontuários os documentos a seguir listados, tá? Procedimento de emergência,
Então, em caso de emergência, cada um tem que saber o que fazer. E a certificação dos equipamentos de proteção individual e coletivo, tá ok? As empresas que realizam trabalho em proximidades em sistema elétrico de potência, né, que é o CEP, devem constituir um prontuário contemplando... Cadê aqui? Cadê? Opa, sumiu aqui. Aqui, ó. Deve constituir atualizado, contemplando as alíneas A, C e D do item 10.2.4 e a A e B do item 10.2.5. O prontuário da instalação elétrica deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou por pessoa formalmente designado pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos, tá? E a documentação, técnicos previstos no prontuário elétrico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, né? Geralmente aí por engenheiro eletricista, tá? Engenheiro eletricista, engenheiro elétrico, né? Os colegas aí, engenheiro elétricos, tá? Então, essa documentação deve estar aí disponível para todos os trabalhadores da organização que fazem aí atividades com eletricidade, tá ok? Então, nós vamos parar aqui no item 10.2.8. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as medidas de proteção coletiva, vamos falar de treinamentos e de outras ações aí da NR10, ok, pessoal? Então, deixo para vocês aí um grande abraço e até a nossa próxima aula.